Viver é tomar decisões, seja na vida pessoal, no trabalho, enfim, no convívio em sociedade. E aqui vale lembrar, o que sempre se diz quando se deve tomar uma decisão importante, pense bem o que você vai fazer. No mundo dos negócios, dirigente que age de forma errada ou não pensada pode representar um grande prejuízo para a empresa e para os empregados. E é sobre isso que a gente conversa com o consultor Bennett Chef. Bom dia, Bennett. Bom dia, Bennett. Olá, bom dia a todos. Bom, eu citei aqui os empregados de uma empresa, né? São pessoas que têm as suas vidas e um gestor pode atrapalhar a vida de muita gente. De muita gente, sim, exatamente. O que eu gosto de, normalmente, falando sobre esse assunto, falar para as pessoas dizendo o seguinte: em cada decisão que você toma, estão embutidos um ganho e uma perda. Normalmente as pessoas optam na época, o ganho e, obviamente, desprezam a perda eventualmente, né? Mas a gente tem que imaginar que se você é solteiro e casa, você ganha a condição de casamento, mas perde a condição de solteiro. E assim vale quando você admite pessoas. Admitiu o Joãozinho, não admitiu o outro. Quando você admite o Joãozinho, ou toma uma decisão, ou despede alguém, também às vezes acontece essa situação, você despede alguém, obviamente está embutido um ganho e uma perda sempre. Agora, a perda de você fazer uma contratação errada, ela é mais evidente, lógico, e é muito mais fácil de ser desfeita. Você pode, tem um prazo ali para você demitir essa pessoa sem, enfim, maiores complicações. Mas quais são os principais problemas numa demissão errada? Como isso pode ser ruim para a empresa, para os empregados e até para o clima organizacional? Veja, algumas demissões às vezes são exemplares, né? Elas são exemplares no bom sentido e às vezes no mau sentido também, né? No bom sentido, o indivíduo cometeu algum desvio de conduta, ele é punido exemplarmente através da demissão. Todo mundo que obviamente, anda na linha, anda corretamente, vai achar muito boa aquela demissão e aquele é um sinal evidente de que caminho a empresa quer tomar. Agora, existem outras demissões que às vezes elas fazem o inverso. Você demite uma pessoa que é estimada pelas pessoas, uma pessoa muito produtiva, a pessoa, vamos dizer assim, é muito bem relacionada na empresa. E sem explicação, você demite uma pessoa dessas, evidentemente você também dá um recado para as pessoas, você vai ser tratado assim amanhã também. Então é muito significativo e muito importante que você pense, reflita bem e que tipo de decisão você deve tomar quando você admite ou demite pessoas. Então, se os critérios são bem claros, muitas vezes na contratação, eles têm que ser claros também na demissão. Na demissão também, sempre. O que a gente tem que imaginar só que nas organizações, as decisões, às vezes elas estão centralizadas numa pessoa só, né? É um mini ditador e ele toma todas as decisões. Outras vezes, e isso é o aconselhável, que as decisões sejam feitas por consenso. Ou quando você tem que tomar uma decisão, principalmente sobre pessoas, aí sim você deveria envolver outras pessoas para que você possa enriquecer a tomar a decisão, olhar outros aspectos que às vezes a gente não percebe e quando você divide isso com grupos de pessoas, normalmente é mais rica e a decisão passa a ser mais correta. Agora, para tomar a decisão em equipe é bem mais complicado, né? Leva mais tempo, tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque é para isso que a gente também tem duas orelhas e só uma boca, né? Para a gente ouvir mais as pessoas, pensar, refletir, mas é importante que você tenha opiniões divergentes das suas. Porque quando você é unânime, como dizia o Nelson Rodrigues, isso é burrice, não é muito inteligente só você ter sua opinião. Claro que a sua opinião pode ser a melhor e a mais acertada, mas não custa confrontar com as demais. E aí quando você toma uma decisão, é uma decisão rica, ela é cheia, vamos dizer assim, de observações e, portanto, a chance de errar é muito baixa. E também se erra, o erro, a responsabilidade, num caso de erro, ele é dividido, né? É dividido com as pessoas. Você ganha a adesão ou ganha também, eventualmente, o afastamento das pessoas em relação a essas decisões que você tem que tomar em grupo. Porque tem esse lado de você dar à equipe, vamos dizer, a oportunidade de opinar, né, naquela decisão, mas quem também dá opinião tem que ter o senso de que está assumindo responsabilidade por um eventual erro e depois não vai falar, não, eu só dei a minha opinião e foi o outro que tomou a decisão. Isso em reuniões é muito, vamos dizer, é muito complicado, dizer, saber fazer com que as pessoas tenham aderência à decisão do grupo, que é muito importante, né? Mas para isso existem regras também. E existem principalmente comportamentos. Quer dizer, o líder que eventualmente está conduzindo esse tipo de reunião para uma tomada de decisão, o comportamento dele é muito importante. Quer dizer, se o grupo chegou a uma conclusão que a sua ideia é melhor do que a minha e nós fechamos aqui, não adianta não o corredor depois dizer assim, ó, eu não vou fazer minha parte.
Mas quando a decisão ela é arbitrária, os funcionários também se sentem um pouco desrespeitados, né? Principalmente naquelas decisões que envolvem todo mundo. Uma demissão envolve todo mundo, né? Porque todo mundo vai deixar de conviver com aquela pessoa. Quanto mais alta a função da pessoa, mais ofensiva, obviamente, é essa situação. Porque, claro, vamos imaginar um operário que eventualmente aperta parafuso em algum lugar. Não tem muito o que discutir, é uma linha de produção, a velocidade com que a máquina passa, você tem que apertar, quer dizer, não tem muita condição de discutir. Mas quando você vai para uma posição gerencial, onde você tem muitas alternativas em relação a um determinado processo, a uma determinada situação, é claro que é mais complexo alguém chegar de cima e dizer assim, tem que fazer assim, e quem não obedecer, né, como consequência, vai ter outra coisa na vida, o que não é muito desejável nas empresas hoje em dia. Bom, esse é o assunto da Gazeta do domingo. E de terça-feira também. Tá ok, certo. Bennett, obrigada, viu? Um bom final de semana para todos nós. Bom fim de semana, bom dia. Tá.